Um ano depois, ou seja, em 1746, um físico e matemático que lecionava na Universidade de Leiden, na Holanda, realizou uma experiência semelhante. Só que ele publicou seus trabalhos na Academia Francesa de Ciências, enquanto que o pastor von Kleist, não. O máximo que o von Kleist fez foi enviar as suas observações a um amigo lá na cidade de Berlim. Consequência, quem ficou com o mérito da descoberta foi o físico. Por esse motivo, o invento foi batizado com o nome de garrafa de Leyden. De qualquer maneira, independentemente da autoria, o fato é que a garrafa de Leyden passou a ser sistematicamente utilizada em todos os experimentos referentes à eletricidade. Com o tempo, fizeram algumas modificações nela, alguns aperfeiçoamentos. E com isso, sua capacidade de armazenar eletricidade aumentou ainda mais. E aumentou também a curiosidade dos pesquisadores. Quem criou esse nome garrafa de Leyden foi o Abade Nollet. E ele fez a seguinte experiência: substituiu o líquido por um enchimento de folhas de estanho, cobre, ouro e prata. Juntou 180 guardas de mãos dadas e fez um deles tocar na garrafa. Todos eles deram um salto repentino. Repetiu a mesma experiência, só que dessa vez com 700 monges. Noutra ocasião, o médico John Bevis tomou uma folha de estanho e revestiu a parede exterior da garrafa com este material. William Watson, ao invés, revestiu a parede interior com uma folha de estanho e ligou-a a um condutor central. Esta foi a forma que tornou o invento famoso. Ainda em 1746, o francês Le Monnier tentou determinar a velocidade de propagação de uma descarga elétrica produzida pela garrafa de Leyden. Essa pode ser considerada a primeira ou uma das primeiras experiências envolvendo a eletricidade em movimento. Le Monnier escreveu também o seguinte: os sentimentos dos físicos acham-se divididos quanto à causa da eletricidade. Todos, entretanto, concordam com a existência de uma matéria elétrica mais ou menos concentrada em torno dos corpos eletrizados e que produz, por seus movimentos, os efeitos de eletricidade que percebemos, mas cada qual explica de modo diferente as causas e as direções desses diversos movimentos. Como não se conhece ainda coisa alguma sobre a essência da matéria elétrica, é impossível defini-la de outro modo, exceto por suas principais propriedades. Do outro lado do globo, nos Estados Unidos da América, um pesquisador autônomo chamado Benjamin Franklin se interessou muito pela utilização da garrafa de Leyden. Desprovido das concepções europeias em voga sobre o assunto, ele realizou pesquisas independentes com a garrafa e chegou à seguinte conclusão: a armadura que sai da garrafa possui eletricidade contrária à do vidro da mesma garrafa. Franklin afirmava que havia apenas um fluido, o que o levou a crer que a armadura interior e a armadura exterior da garrafa de Leyden são carregadas em proporções exatas, equilibrando-se. Ao excesso de fluido ele chamou de eletricidade positiva e a falta dele negativa. Franklin afirmou que a eletricidade não era uma virtude, uma característica vinda de fora, uma característica que os corpos adquiriam. Não. Ele disse que a eletricidade estava presente em todos os corpos, todos, se equilibrando, positivo e negativo se contrabalançando. Embora as ideias dele não tenham sido muito aceitas na época pela comunidade científica, o fato é que até hoje essa nomenclatura é utilizada, assim como a noção de equilíbrio entre as cargas. Outra proeza realizada pelo Franklin
foi ter confirmado empiricamente que os raios eram fenômenos elétricos, tanto quanto era, por exemplo, uma faísca que saltava de um casaco de pele. A experiência a que me refiro foi realizada em 1752, antes mesmo de ele entrar em contato com a garrafa de Leyden, e que consistia no seguinte: empinando próximo a nuvens carregadas, o que hoje chamamos de papagaio ou pipa, seja qual for o nome, e usando uma linha de seda, ele conseguiu captar faíscas que saltavam da linha para uma chave de metal. Essa pode ser considerada a experiência mais imprudente de toda a história. Portanto, não é recomendável para ninguém fazer. Ninguém. Porque os riscos de morte por uma descarga são muito grandes. Tanto é verdade que um ano depois de Franklin ter realizado essa experiência, um outro pesquisador, Richman, empinou a pipa, fez a experiência semelhante, foi atingido por uma descarga e morreu na hora. Franklin inventou o para-raios se baseando em suas experiências com corpos pontiagudos. Depois se debruçou intensivamente sobre os estudos em eletricidade, apesar de sua carreira como político, numa época conturbada para os Estados Unidos, a época da independência. Ele chegou a publicar suas teorias e experiências, e sua obra foi rapidamente lida, principalmente pela Europa, o que causou na época alvoroço e polêmica, principalmente com Abade Nollet, esse que sustentava a existência de dois fluidos, enquanto que o Franklin sustentava a existência de um único fluido. Em 1758, Carl Wilke descobriu a polarização dos dielétricos, entrando em acordo, portanto, com a teoria de Franklin sobre a existência de duas eletricidades, positiva e negativa. Em 1767, o teólogo, clérigo, filósofo, educador e político Joseph Priestley publicou uma obra em que expunha a história da eletricidade e as atuais pesquisas da área na época. Então veja que ele sistematizou tudo que existia. Além disso, ele mostrou várias experiências suas, entre elas a condutividade do carvão e de outras substâncias, derrubando dessa maneira a ideia ainda persistente na época de que somente a água e os metais poderiam conduzir a eletricidade. Isso comprovava também o fato de que existe uma continuidade entre condutores e não condutores, conforme já havia dito Apinos pouco antes, como a gente viu. Parece que o Priestley trocava correspondência com o Franklin. Priestley viveu boa parte de sua vida na Inglaterra, onde nasceu, mas por razões políticas teve que ir para os Estados Unidos. Parece também que ele foi o primeiro a descobrir o elemento químico oxigênio, mas não há nada muito certo sobre isso. Na época, havia rumores de que poderia haver alguma relação entre a força elétrica e a lei da gravitação universal de Newton. A lei da gravitação universal de Newton diz que a força de atração entre dois corpos é diretamente proporcional à massa do primeiro corpo, à massa do segundo corpo e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. O G seria uma constante. Priestley realizou experiências com cargas elétricas e chegou à mesma conclusão, junto com seus amigos, entre eles Cavendish, de que a força elétrica variava de acordo com o inverso do quadrado da distância.